Bom, por falar no presidente Lula, o homem hoje falou de tudo, né, Vera? Repercutiu vários assuntos, falou de dosimetria, falou do ministro da Fazenda, falou do acordo Europeia e Mercosul, além de ter falado sobre essa operação. A Karen Lemos está com a gente aqui no estúdio e tem informações para a gente. Karen. Nadeja, pois é, muitos assuntos aí comentados pelo presidente, né, sobre o PL da dosimetria, que é aquele que prevê a redução de penas aos condenados por tentativa de golpe de Estado, incluindo aí o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula disse que vai vetar o PL da dosimetria, um texto que passou no Senado depois de um acordo costurado pelo líder do governo, o senador Jacques Wagner. Bom, os senadores da base, eles se manifestaram contra o texto, só que ao longo do dia afirmaram que, em troca da aprovação de pautas econômicas, o líder do governo concordou, então, em acelerar a tramitação do projeto da dosimetria. Lula, porém, negou qualquer acordo e disse que vai vetar integralmente essa proposta. E vou conversar com a Haddad e com o Alckmin. Eu vou querer saber se eles quiserem ser alguma coisa. O que eles querem ser? Eu acho que nós precisamos de um candidato a governador em São Paulo forte e precisamos de um candidato ao Senado forte. Esse é um outro assunto que a gente vai falar depois. Vamos ouvir o Lula comentando, então, que vai vetar integralmente o PL da dosimetria. Olha, se houve acordo com o governo, eu não fui informado. Então, se o presidente não foi informado, não houve acordo. Eu tenho dito já há algum tempo, eu não tenho dito agora. Eu tenho dito que as pessoas que cometeram crime contra a democracia brasileira terão que pagar pelos atos cometidos contra esse país. E, portanto, nem terminou o julgamento ainda. Nem terminou, ainda tem gente sendo condenada. E o pessoal já resolve diminuir as penas. Eu quero dizer para vocês que, com todo o respeito que eu tenho ao Congresso Nacional, a hora que chegar na minha mesa, eu vetarei. Em outra frente, líderes de partidos da esquerda acionaram o Supremo Tribunal Federal para anular a votação feita no Senado. Isso porque o texto foi aprovado com uma emenda que garante que as medidas vão beneficiar apenas os condenados na trama golpista e, portanto, não atinge outros criminosos. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, foi às redes criticar a postura de Jacques Wagner, disse que a condução do tema foi lamentável, contrariando a orientação do governo. Mesmo com esse mal-estar, interlocutores dizem que ele permanecerá na liderança. Nas redes, a ministra afirmou ainda que a aprovação do projeto é um desrespeito à decisão do STF e também um grave retrocesso na legislação, Nadeja. Ele falou sobre o Haddad também, né, Karen? Falou, exatamente. Ele, nessa conversa com jornalistas em Brasília, Lula foi questionado sobre as eleições aí já no próximo ano. Ele calculou que pelo menos 18 ministros devem deixar o cargo por conta dessa eleição. Ele mencionou aí, então, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo que gostaria de vê-lo como candidato aqui em São Paulo e também citou o vice-presidente Geraldo Alckmin ao comentar esse assunto. E vou conversar com a Haddad e com o Alckmin. Eu vou querer saber se eles quiserem ser alguma coisa. O que eles querem ser? Eu acho que nós precisamos de um candidato a governador em São Paulo forte e precisamos de um candidato ao Senado forte. Nós temos chance de fazer governador e fazer senador em São Paulo. Agora, eu não posso impor candidatura de ninguém. Mas eu acho que é impossível você imaginar uma pessoa da envergadura do Haddad deixar o Ministério da Fazenda e voltar para casa. Bom, Haddad sinalizou que deve deixar o cargo de ministro da Fazenda no ano que vem para colaborar com a campanha da reeleição de Lula na próxima eleição. Mas aí, como a gente ouviu, né, Lula afirmando que é impossível imaginar uma pessoa como Haddad largando o ministério e voltando para casa. Só que até o momento Haddad não manifestou vontade de disputar as eleições de 2026. Então tem que ver como que o Lula vai resolver isso, né? Ou então vai convencer o ministro a fazer essa vontade dele, Nadeja. Obrigada. Karen Lemos não manifestou interesse, pelo contrário, né, Vera? Disse que quer colaborar com a campanha do Lula, que o Lula conhece ele, mas o Lula não parece que está muito afim. Se alguém pode convencê-lo, é o presidente realmente, né? Será que o ministro está disposto? Mas quando ele anunciou que estava de saída e que ia cumprir qualquer missão que o presidente desse para ele, já ficava implícito que ele vai topar. Se o Lula falar, meu amigo, você tem que ir para o sacrifício de novo, o candidato vai ser ele, e ele está fazendo isso já com olho lá em 2030, porque uma hora o Lula vai ter que passar o bastão. A gente sabe que ele tem muita dificuldade de passar o bastão, que o lulismo demorou a fazer sucessores claros, mas que ele, Fernando Haddad, é quem mais está se credenciando para ser o sucessor do Lula. Vai enfrentar
oposição interna, é considerado não suficientemente de esquerda por setores do PT, mas é alguém a quem o Lula tem muita consideração e por quem ele tem uma gratidão muito grande, né? Pelo fato de que ele segurou o rojão em 2018, porque em 2022 ele perdeu em São Paulo, mas perdeu de pouco, e isso permitiu ao Lula também perder de pouco e ganhar a eleição no cômputo geral. Então, são muitos os cálculos que estão sendo feitos. Para mim, surpreendeu muito mais ele pôr o nome do Geraldo Alckmin nessa roda do que falar do Haddad, porque se tem um que está lá escondidinho, que nem aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, que sonhava em não ser lembrado pelo professor e falava, ele me achou aqui, esse alguém se chama Geraldo Alckmin, porque esse não quer ser candidato de jeito nenhum. Tem a vida muito confortável lá no Jaburu, foi alçado praticamente à presidência da República quando tinha perdido a eleição muito feio em 2018, estava fora da política, tinha voltado à medicina, etc., e virou presidente da República, adora o que faz, foi útil para o Lula para dar aquele verniz de centro na eleição e foi útil para o Lula muito no governo ao segurar uns rojões tipo tarifaço. Então, para tirar o Geraldo Alckmin da chapa, eu acho que o presidente vai correr o risco de desagradar uma parcela ali desse centro, desagradar o PSB, etc. Então, acho que é uma operação muito mais difícil convencer o Geraldo Alckmin a ser candidato do que convencer o Fernando Haddad. Vera, sobre o rolo do suposto acordo em torno do projeto da dosimetria, ficou claro o que disse o presidente Lula? Nossa, nem um pouco. Já não estava claro ontem, continua não estando claro hoje. Se houve um acordo, eu não fiquei sabendo, então não houve acordo, porque não existe acordo sem o presidente da República ficar sabendo. Bom, então se não teve acordo, teve muita barbeiragem, né? Barbeiragem de muitos lados, inclusive do governo, que chamou uma reunião na hora da votação, excluindo alguns senadores ali de estarem presentes no Senado, inclusive do senador Fabiano Contarato, inclusive do líder do governo, que deu aquela declaração que suscitou tudo isso, do MDB, que é um partido aliado e que acusou claramente, por meio do senador Renan Calheiros, que tinha havido um acordo. Então, algum ruído tem. O presidente tem que chamar todo mundo às falas e entender o que aconteceu e, se foi a revelia dele, dar uma chamada, porque agora ficou para ele o ônus de vetar isso e sabendo que é um veto que vai cair no Senado. Então, é mais um veto que vai ser derrubado, mais desgaste. E aí vai sobrar, como sempre, para o Supremo dar a palavra final. E a gente não sabe como eles vão fazer isso. Eles vão dizer que é inconstitucional mexer na pena. E aí vai ficar parecendo que é sempre o Supremo querendo, com a mão do gato, mudar desígnios do Congresso. Então, está tudo muito mal parado na relação entre os poderes. E o presidente não explicou nada a respeito disso. Inclusive, o café também serviu para que Lula tentasse distensionar essa relação com o Congresso. Vera, é fácil? Não é fácil, não é fácil. Mas tem alguns fatores que podem ajudar, né? O que pode ajudar? A candidatura do Flávio Bolsonaro é um fator que pode ajudar. Como uma parcela do Centrão não queria essa candidatura, queria muito a candidatura do Tarcísio de Freitas, ficou decepcionada com isso e acha que com o Flávio não ganhará a eleição, pode ser que haja um movimento de reaproximação com o Lula. Mas isso depende de alguns outros fatores. O presidente, de fato, se recuperar nas pesquisas, ele conseguir melhorar a relação dele no segundo turno, né, em relação ao próprio Flávio Bolsonaro, e, principalmente, ter algum sinal da parte do governo, e isso é muito importante, em relação às emendas. Duas coisas em relação às emendas: o pagamento em si das emendas e uma sinalização de que podem parar as operações da Polícia Federal de investigação de mau uso das emendas, porque existe um pânico generalizado entre os partidos com essas operações e uma sensação de que isso é provocado pelo governo para justamente constranger o Centrão. Então, essa questão das emendas é importante para que haja alguma possibilidade desses partidos
se reaproximarem do Lula e melhorar a relação com o Davi Alcolumbre, com o Hugo Mota, etc. Bom, entre esses assuntos todos, Lula também, como já trouxemos aqui, né, comentou a operação do INSS e falou sobre os Correios, descartou a privatização da estatal. Uma fala com um cheiro de naftalina, né? Ah, nós temos que recuperar os Correios. Enquanto eu for presidente, os Correios não vão ser privatizados. A gente vem mostrando aqui que não existe mais esse apreço do brasileiro pelos Correios. Quando você fazia pesquisa lá nos anos 80 ou anos 90, quais as instituições mais respeitadas do Brasil, os Correios sempre apareciam por serem aquela empresa que entregava as coisas em lugares remotos do país, num tempo que não havia internet, não havia empresas que trabalham só com isso, como existe hoje, e não havia tanta corrupção, ou pelo menos tanta divulgação da corrupção que havia na estatal. Então, das últimas décadas para cá, essa confiança desapareceu, outras empresas mais eficientes vieram para o lugar e os Correios viraram um lugar de cabide de emprego de político e de desvio de recursos. Então, é muito difícil fazer a defesa da manutenção dessa empresa à luz dessas circunstâncias. Fica praticamente o presidente falando sozinho e falando num discurso petista antigo, desse estatismo a qualquer preço, que não condiz com o que as pesquisas apontam para o perfil do brasileiro de 2025, que não tem esse pendor estatal que o presidente mantém.